Alguém que ouviu falar do Evangelho entendeu, quando a salvação entendeu o Evangelho, que não é apenas uma religião, não. O Evangelho é se afastar do pecado. O Evangelho é aceitar Jesus Cristo e fugir do pecado, e fugir da aparência do mal, e fugir da aparência do mal, ser separado do mundo, deixar a bebedice, deixar a prostituição, deixar a homossexualidade, deixar o lesbianismo, deixar a pedofilia, deixar a pornografia, deixar a criminalidade, deixar todo o mal, todo o pecado de sua vida e caminhar agora, olhando para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Esse plano, querido, da salvação, esse plano de Deus para nossas vidas, nós precisamos só aceitá-lo, confessarmos a Ele aqui diante dos homens e diante de Deus. É necessário o pregador do Evangelho. Quando eu citei no livro de Romanos, como ouvirão se não tem quem pregue? Como aceitarão o Evangelho, queridos, se não tem quem pregue o Evangelho? Então é necessário o pregador do Evangelho, para que as pessoas aceitem o Evangelho, aceitem Jesus Cristo. E Jesus corrobora no céu de glória. O seu nome é escrito no livro da vida, queridos. Porque tem um pregador do Evangelho ali proclamando o Evangelho, dizendo para você aceitar Jesus Cristo. E você, ao levantar as mãos, você está confirmando diante de Deus e diante dos homens que aceita Jesus Cristo e não se envergonha dele aqui na terra, não. Podem falar o que quiser de você, mas você tem coragem de levantar suas mãos. Já imaginou? Só vou dar um exemplo. Se estivessem todos aqui em um avião, o avião estivesse para cair e todos estavam ali cientes, esse avião vai cair, não tem mais jeito, todos vão morrer. Mas ali levanta o pregador do Evangelho e diz: vocês aceitam Jesus Cristo como o Salvador das suas vidas? Eu creio que a maioria levantaria suas mãos. A maioria levantaria suas mãos, queridos. Se estivesse dentro de um avião e aquele avião estivesse na iminência de cair e todos morreriam, então todos levantariam as mãos aceitando Jesus Cristo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas é assim a nossa vida, queridos. Comparado ao avião, o avião ele viaja distâncias para chegar a um destino. E ele leva milhares de pessoas ali, dentro ali, assentadas nos seus recintos. Nós estamos aqui caminhando, nós estamos num barco, e esse barco, queridos, é levado ali. Hoje esse barco pode ser entendido como a terra. A terra ela roda 24 horas por dia, mas o universo ele se expande. Ele não está parado, o universo está em movimento. Nós estamos viajando, queridos. Mas nós estamos nesse barco, a terra, mas tem o general, tem o comandante desse barco. O comandante é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o Deus Criador do céu e da terra, queridos. O comandante é Ele, mas você não pode deixar de fazer parte também dos passageiros desse barco. Não, eu estou no barco. Muitos podem até declarar isso, mas depende, queridos, da forma como você está no barco. O barco está caminhando em direção ao céu, em direção aqui ao universo. O barco até está viajando
viajando e nós estamos nesse barco. Mas nós sabemos que um dia nós iremos partir aqui na terra. Nós sabemos que um dia vai chegar a nossa hora. Mas esse barco, aonde nós estamos residindo, ele tem um destino, ele tem uma direção, ele tem um caminho, ele mostra o caminho. Jesus nunca errou, Deus nunca errou o caminho do céu. Não, queridos. Ele diz até para os loucos, nem os loucos errarão o caminho dos céus, porque nós erraríamos o caminho dos céus, queridos. Porque nós vamos errar o caminho do céu. Esse barco está viajando, eu não sei a que velocidade, mas nós fazemos parte desse barco. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas quando o barco, fazemos referência ao navio, alguns saltam do barco, não permanecem no barco. Alguns pulam do barco, não permanecem no barco. Alguns saltam do barco, não permanecem no barco. E pedem a salvação, pedem, queridos, o alvo, pedem a direção de Deus. Ele vai caminhando na direção de Deus, vai caminhando, e nós que fazemos parte desse barco, não podemos pular desse barco, não, queridos. Nós temos que fazer parte desse barco. Quando Noé, na história ilustrativa que fala ali do que aconteceu no passado, Noé, o homem de Deus, anunciou ali que Deus iria destruir aquela cidade, aquela terra, não só a cidade, mas a terra e toda a criação debaixo da terra. Ele começou a anunciar ali. E aconteceu que Deus orientou a Noé: Noé, faz uma arca. Não tem mais jeito. Esse povo não quer se arrepender. Esse povo quer parar da gay. Só estou fazendo uma referência aos nossos dias atuais, século 21. Esse povo só quer parar da gay. Esse povo só quer homossexualidade. Esse povo só quer lesbianismo. Esse povo só quer bebedice. Esse povo só quer pornografia, pedofilia, criminalidade. Mas eu imagino Noé naquela época, o que ele falou para aquela nação, aquele povo, aquele mundo, a terra, no passado. O que foi que Noé falou, queridos? O que foi que ele falou? Nós começamos a pensar, a meditar. Ele deve ter falado bastante para que eles se arrependessem, mas não adiantava mais. Foi assim também Sodoma e Gomorra. Aquela nação estava ali numa depravação total. Os anjos já queriam destruir de imediato Sodoma e Gomorra, mas Abraão intercedeu. Senhor, se tiver 50 justos, se tiver 10 justos, e começou ali a interceder por aquela nação, queridos, Sodoma e Gomorra. Mas os anjos disseram: só tem Ló e a sua família. O que é que nós podemos fazer? Vai chamar teu genro, Ló, vai chamar teus genros. Os genros tiveram Ló como zombador. Não adiantou de nada ele falar para aquele povo daquela nação, queridos. Não adiantou de nada, até Ló foi falar e dizer para os seus genros: olha, essa nação vai ser queimada com fogo. Fujam dessa, aceitem, venham para serem salvos. E eles aceitaram? Não aceitaram. Mas Ló falou. Mas os anjos apressaram Ló e a sua família, tiraram daquela cidade Sodoma e Gomorra. E aquela cidade foi destruída. Era uma sodomia, era homem com homem, era uma coisa terrível. Homem se deitando com homem, queridos.
É uma coisa terrível. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas ali, o que aconteceu, Deus destruiu aquela cidade com fogo, queridos. E às vezes as pessoas nos perguntam, por que Deus está demorando a descer com justiça nesta terra? Tem tanto pecado, tanta criminalidade, tanta homossexualidade, tanto lesbianismo, tantas coisas abomináveis aqui na terra. Por que Deus não desce com justiça nessa terra? Já aconteceu em alguns países, queridos. Pasmem, na Ásia ali, aquele tsunami. Na China é terremoto. Por que terremoto na China? Aquele povo é comunista, não aceita o evangelho de jeito nenhum, mas sofre as consequências. Quando dá um terremoto, ele morre milhares de pessoas. Aí você nos pergunta, por que não acontece no Brasil? Porque nós ainda temos liberdade de proclamar o evangelho. Nós temos liberdade de anunciar o evangelho. Mas quando houver proibição, quando por acaso alguém plantar um regime comunista nesse país, pode ter certeza que Deus vai descer com justiça aqui na terra, queridos. Deus vai descer com justiça. Glória seja dada ao nome do Senhor. Não é fácil. Eu dei até um aviso ao governador de São Paulo. Governador de São Paulo, eu dei um aviso a ele. Ele tem no Facebook do governador do governo de São Paulo. E disse ali, enquanto houver parada dele nessa cidade, a seca vai continuar. E ainda teve um engraçadinho que mandou um e-mail para mim dizendo, não, em 85 foi. Teve também uma seca dessa. Não, foi a questão climática. Não, que não tem nada a ver com questão climática, é o pecado mesmo que está assolando ali. Aquela cidade de São Paulo, o governador foi avisado para parar com essas paradas gays. Inclusive agora tem bolsa gay, já sabiam disso? Bolsa gay, tem bolsa gay. Já tem isso também em São Paulo. Daqui a pouco chega também no Brasil, em todo o Brasil. Vão ganhar um salário mínimo, 700 e poucos reais, para ajudar na sua educação. 700 e poucos reais, é a bolsa gay, bolsa gay. Pode entrar ali na internet que vocês vão acessar. Lá em São Paulo já foi aprovado a bolsa gay. Bolsa gay, 700 e poucos reais, para patrocinar ali o estudo das pessoas que estão nessa prática. Meu Deus, eu fico pensando assim, em vez de ajudar aí os carentes, né? Pessoas que estão aí, que necessitam de ajuda, queridos, estão aí precisando de trabalho, de uma boa profissão nas suas vidas. Não é só uma classe, mas todos precisam de uma ajuda para ter uma profissão aqui na terra e ter um bom trabalho e poder constituir uma família aqui na terra com um salário digno aqui na terra. Mas mesmo assim nós vemos a carência que existe em todo o Brasil, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Se vocês pensam que nos Estados Unidos é uma maravilha, não, queridos, existem pessoas também pobres ali nos Estados Unidos da América. Em todas as nações existe a pobreza. Na Índia, um país daquele mais desenvolvido do que o Brasil, segundo ali, porque eles fazem foguetes para chegar até a Marte. O Brasil não chegou nem a esse nível ainda de construir foguetes para chegar em Marte. Mas a Índia já tem foguete para chegar em Marte. É bomba atômica, eles têm tudo lá. Apesar de ser um país pobre, queridos, onde tem muitas pessoas carentes. Meu Deus, não é fácil. Mas nós vemos aí a carência que existe em todas as nações. Nós vemos a corrupção nos governos,
corrupção no governo. O que é que a gente pode fazer? Como diz a palavra de Deus, nós temos que orar pelas autoridades constituídas desse país, para que Deus possa nos conceder um governo em paz, para que Deus possa ajudar os governantes a trabalhar com dignidade, para ajudar-nos. Nós precisamos de saúde, queridos. Nós precisamos de empregos. Então nós oramos pelas autoridades constituídas desse país, para que tudo isso seja possível, queridos. É isso que nós fazemos aqui. É isso que nós fazemos. Não podemos fazer mais do que isso. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas é assim, Deus, Ele nos concedeu esse momento precioso na sua presença, para falarmos dessa grande bênção celestial em nossas vidas, que é o bem precioso, o sangue de Jesus, né? Que é o bem mais precioso em toda a história da humanidade. É o bem mais que custou o sangue de Jesus. O sangue de Jesus na cruz do Calvário é o bem mais precioso que nós temos aqui em pleno século XXI, para nós abraçarmos, nós reconhecermos que o sacrifício de Jesus valeu para a nossa salvação. E Jesus não veio aqui a esta terra em vão, não. Ele cumpriu a vontade de Deus. Ele fez a vontade do Criador. Como Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Ele cumpriu toda a vontade do Pai, para que nós recebêssemos o perdão de Deus através do seu sangue precioso na cruz do Calvário. E esse sangue precioso, que foi o preço de nossa salvação. Por isso que nós estamos gratos a Jesus Cristo por tudo que Ele faz, que Ele fez, que Ele vai continuar fazendo em nossas vidas. Só temos que agradecer, né, a Jesus Cristo e cumprirmos a sua vontade aqui na terra, que é o ir e pregar o Evangelho a toda a criatura. E aquele que crê e for batizado será salvo. E aquele que não crê seria condenado, porque existe também aqueles que creem e aqueles que não creem, queridos. Existem os dois lados, os que creem e os que não creem. Mas nós temos que perseverar e proclamamos o Evangelho. E sabemos que existe ainda uma grande maioria de pessoas que ainda não aceitaram o Evangelho. Mas eu continuo insistindo e digo, é porque eles não entenderam o plano da salvação. Porque se entendesse o plano da salvação, independente da religião, independente de você aceitar o credo religioso, você primeiro tem que aceitar Jesus Cristo. Não pense que é só na religião que se pega a salvação, não, querido. Eu estou pegando o Evangelho aqui publicamente para você ouvir e aceitar Jesus Cristo. Não é por causa da placa da igreja, da denominação, que você vai aceitar Jesus Cristo, não. Você vai aceitar Jesus Cristo porque você ouviu o Evangelho, como ele diz. Como alguém vai crer se não tem quem prega o Evangelho? Como alguém vai ouvir o Evangelho se não tem quem anuncia o Evangelho? E não é por causa da denominação que alguém vai ser salvo, não. É porque alguém pegou o Evangelho, você ouviu falar do nome de Jesus Cristo
o Espírito Santo lhe convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e ele passou, ele fez uma transformação na sua vida, e você foi transformado, você foi mudado. Você foi, é uma transformação espiritual que acontece em nossas vidas quando acontece a salvação. Então você ouviu falar do Evangelho? O escolhido não pode fugir. Se Deus te escolheu, está te vendo. E mesmo que esteja... Glória seja dada ao nome do Senhor. Por isso que estamos aqui alegres e felizes. E mais uma vez nós estamos aqui, né? Em respeito aos taxistas também, que nos pediram para voltar a esse local, e nós voltamos, mesmo porque eu creio também que o taxista também, que foi morto a semana passada, ele também desejava que nós voltássemos aqui para esse local e proclamássemos o Evangelho. Por quê, queridos? Porque a maioria dos taxistas diziam para mim: olha, irmão, por que você não volta a pegar ali, perto das grades do terminal? Aí eu dizia para eles: ó, não posso, porque eu recebi uma denúncia e os policiais chegaram aqui e me pediram para sair do local. Então foi por esse motivo que eu deixei de pegar aqui nesse local. Mas estou voltando em respeito e consideração aos taxistas aqui desse local. Inclusive daquele que foi morto a semana passada. E todos conhecem o que aconteceu. O taxista foi morto ali em Jardim Paulista. Um casal pegou eles aqui no terminal e levou em direção ao Jardim Paulista, e ali efetuaram ali a morte ali do taxista, querido. Então, em respeito aos taxistas, nós voltamos aqui a esse local para proclamarmos o Evangelho, falar da grande bênção da salvação. Olha, seja dada o nome do Senhor. E é por isso que nós estamos desejando a você uma boa manhã de salvação para as suas vidas, uma boa manhã de salvação. Glória seja dada o nome do Senhor Jesus. Ele anunciava o Evangelho e, como ele diz na sua palavra, ele sempre chamava a atenção de que ele, a pessoa de Jesus, era um Deus encarnado aqui na terra, quando ele disse que a palavra, o Evangelho, a palavra de Deus, ele diz em João, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós, e ele falava que ele era o único caminho para o homem chegar no céu de glória, e ele dizia ali aos discípulos, às pessoas que caminhavam com ele, que obedecessem o Evangelho, que obedecessem os ensinamentos que eles estavam recebendo ali naqueles momentos finais da vida de Jesus. 3 anos ali de ministério, enquanto durou, enquanto ele não foi crucificado, ele falava. Ele ali operou milagres, maravilhas, quantos milagres de mulheres Jesus operou no passado. A mulher de fluxo de sangue, 12 anos, padecia daquela enfermidade, já tinha gastado todos os seus haveres e ninguém dava jeito, mas quando ela avistou Jesus passar diante daquela multidão, Jesus disse que observou que alguém tocou-lhe, alguém me tocou. E a multidão, os discípulos, chegaram a dizer: Jesus, a multidão te aperta e tu diz que alguém te tocou. Eu percebi que de mim saiu virtudes, E a
a mulher como se declarou, querido, fui eu, Jesus, fui eu que toquei em ti. E ela foi curada, querido, daquele mal, 12 anos, padecendo daquela enfermidade. E Jesus operava milagres, queridos. Os sinais e maravilhas aconteceram no passado. E Jesus disse também para os seus discípulos, fazei conforme eu vos ensinei. Ide pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Em meu nome eu expulsarei demônios. Em meu nome as enfermidades serão curadas. E assim os discípulos obedeciam a Jesus Cristo. Os milagres aconteciam, queridos. E não é diferente. E não pode ser diferente nos nossos dias. O que está acontecendo nos nossos dias? O que é que nós estamos presenciando em nossos dias, queridos? Diante de tanta religião na mídia, diante de tanta invencionice na mídia, faça isso, faça aquilo outro, mas cadê o poder de Deus? Cadê os sinais? Cadê as maravilhas que aconteciam quando Jesus disse aos discípulos, em meu nome eu expulsarei demônios, em meu nome as enfermidades serão curadas? Cadê, queridos? Cadê os milagres? Ah, irmão, eu vejo na mídia aquele líder religioso fazendo milagres, mas eles perguntam, e a fila do SUS? Por que eles não vão na fila do SUS? Quantas pessoas doentes tem lá na fila do SUS? E gente morrendo, queridos. Já que eles são milagreiros, por que não vai curar na fila do SUS?